trabalhando em cima então daquilo que a gente chama de industrialização, ou pelo menos aquilo que a gente denomina no apostila de vocês, que significa do homem das cavernas até a industrialização, né? Que é uma mudança significativa que a gente tem dentro da história da humanidade, né? A história do homem. Então, vamos lá, né? Bom, primeira coisa importante, quando a gente trabalha, né, e um dos conceitos mais importantes dessa questão que envolve a industrialização é trabalho. E o trabalho, se você pegar um conceito bem simples e bem fácil de você gravar, é que o trabalho é o ato de modificar a natureza para benefício próprio, tá? Então essa é a ideia inicial daquilo que a gente chama de trabalho. Por quê? Porque a gente sabe que tudo que você faz é trabalho. Então se eu pegar, esticar meu braço, pegar o meu passador de slides, é um trabalho que eu estou fazendo. Se eu pegar a minha xícara para levar até o meu órgão do paladar e tomar um chazinho quentinho pela manhã, também é uma forma de trabalho. Por isso que, por exemplo, aquele pessoal que é da igreja adventista do sétimo dia, na sexta-feira, quando termina o sol, e até o sábado, quando termina o sol também, eles fazem absolutamente nada, porque tudo na religiosidade deles é trabalho. Então, tudo que você faz que modifica a natureza para o seu próprio benefício dá-se o nome de trabalho. E é por meio desse trabalho que a gente tem modificado a natureza desde a época do homem pré-histórico. Ou seja, em 2 milhões de anos, nós saímos de uma grande mudança tecnológica que foi a descoberta do fogo para chegarmos a ir agora ao espaço, né? Inclusive nós estamos indo para Marte, a gente já falou isso algumas vezes também, né? Então, quando você tem qualquer tipo de ação que você faça de transformação da natureza, de modificação da natureza para o seu uso, dá-se o nome então de trabalho. E aí você lembra, o trabalho ele tem uma coisa importante. Quando a gente vê uma colmeia de abelhinhas, né? Você está dizendo que o quê? Existe uma coisa chamada o instinto do animal, tá? Todas as formações das colmeias, e é perfeita as colmeias, quem já viu ao vivo, né, sabe o que eu estou falando, ela segue uma orientação que é definida pela natureza. Ela não sabe nem por que está fazendo aquilo ali, ela não tem um pensamento de, vou construir assim, nesse formato de um hexágono. Não, é natureza, é instinto dela. Enquanto que nós somos guiados pelo nosso gosto. Então a gente projeta alguma coisa, a gente faz uma elaboração, primeiro na cabeça, depois bota no papel, aí você transforma, né, começa a criar, a alterar porque você quer o ambiente. Então, enquanto os animais, como a abelha, que é um grande exemplo de construção, né, faz tudo por instinto, faz tudo de uma maneira natural, né, nós fazemos por conta da nossa intenção. Tá? Então, a gente tem uma intenção, a gente cria coisas diferentes. A gente não cria todas as casas iguais como a abelha. A gente cria casas diferentes, né? Construções diferentes, modificações do meio ambiente de formas diferentes. Nessa evolução toda das técnicas e tecnologias, você tem uma diferença. O que é técnica? Técnica é o modo de fazer, ou seja, é o procedimento ou conjunto de procedimentos. A tecnologia é a sistematização, a elaboração científica acerca dos conhecimentos técnicos. Dar um bom exemplo para vocês o que eu estou fazendo, né? O que nós estamos fazendo, mas no caso eu mesmo, né, que estou prestando um serviço para vocês. Eu uso a tecnologia. Eu tenho meu computador, eu tenho um
passador de slides, eu tenho a internet, que é a minha tecnologia. Agora, a maneira que eu estou apresentando o slide para vocês, a maneira que eu falo para vocês, do jeito que eu me movimento aqui, do jeito que eu... Ei, presta atenção, aquela coisa, é uma técnica, ou seja, é um modo de fazer. O meu modo de dar aulas é um jeito que é só meu, né? Então, eu tenho só o meu jeito, um outro professor de geografia vai ter outro professor vai ter outro, e assim sucessivamente, apesar de parecer a mesma coisa. E a gente está usando aqui uma tecnologia. Mesmo que eu estivesse na frente de vocês, ao vivo, num quadro, aquele nosso quadro branco da sala, sem usar o data show, mas usando apenas um canetão, é uma tecnologia. Porque antes não tinha nem o quadro e nem o canetão. Então, como é que você fazia? Ah, antes era na parede e botava com giz. É uma técnica também, é uma tecnologia também, o giz. Ah, e com carvão, é uma tecnologia. Ou seja, tudo que eu utilizar para demonstrar, fazer a minha, do jeito que eu estou fazendo, isso se chama tecnologia. Então, isso não é uma coisa de agora, né? Se você pegar o domínio do fogo do ser humano, e vamos voltar bem no passado, você tem uma coisa importante. Para que foi importante essa tecnologia do fogo? Porque eu consegui iluminar as cavernas, eu consegui cozinhar a comida, eu comia carne crua, então era difícil de cortar, arrancar, né, aqueles pedaços de carne. Aí quando eu vejo que tem um fogo, ela vai cozinhar e fica mais fácil de mastigar. Serve como proteção para o homem, porque os animais se assustam com aquele fogo, então eles não se aproximam de você com aquele fogo, pelo menos no início, né? Depois já esquece um pouco. E também o aquecimento. Por que o aquecimento? Porque você está ali num dia de frio e você fica em volta do fogo, fica quentinho, né? Sempre que eu vou com meus alunos, né, de energia, ou ia para lá para São Joaquim, né? Na época de julho, quando tinha neve, aquela coisa toda, estavam uns dias bem frios, bem frios, bem frios, a gente fazia uma roda em torno de uma grande fogueira. Ou seja, estava todo mundo se aquecendo naquele fogueirão ali, né? Então, quando eu falo desse domínio do fogo, ele foi muito importante como tecnologia para o homem, porque ele conseguiu aprimorar algumas coisas, melhorar algumas coisas, né? Para a nossa vida, o nosso dia a dia. Na antiguidade, o que a gente tem? A gente tem o uso de tecnologias para nos alimentar, para nós morarmos e para a nossa segurança. Então você tem um novo modelo, né? Que eu já vou estar plantando, então eu tenho como me alimentar, eu tenho uma técnica que me leva à domesticação de plantas, domesticação de animais. Então isso eu faço com que eu tenha agricultura, então isso vai me ajudar a me alimentar, não vou precisar mais, como a gente já falou outras vezes, né, ser um homem nômade. Eu vou construir edificações que vão me dar proteção e segurança, porque eu vou ter construção de casas, né, dos estilos mais artesanais até os estilos mais elaborados, né, os palácios, etc. e tal. Mas é nessa época da antiguidade que você começa a evoluir em condições de tecnologia e as técnicas mesmo para você construir algumas coisas. A gente vai ver isso logo em seguida. Na Idade Média, a gente chama de Idade das Trevas, né? Porque foi uma estagnação europeia, foi um período que nós ficamos naquilo que você aprende em história, que é uma sociedade estamental. Então ela é parada. Mas mesmo que você tivesse ela parada, ainda assim criamos instrumentos de tortura, olha só, né? E as armas utilizadas nas cruzadas. Você lembra, você já viu filme sobre isso, né? Aquelas espadas dos cruzados, eram aquelas espadas gigante, pesada, que os caras batiam, aí voltava aquela coisa toda, e que por isso eles perderam as batalhas para os árabes, que tinham uma espada em forma de meio arco, e era muito leve, com a sua mão eles faziam aquilo ali, enquanto os cruzados tinham que pegar com as duas mãos, porque era muito pesada aquela espada, né? A forja dela. Os instrumentos de tortura
fazem parte da essência do ser humano, né? A gente cria coisas para o mal, né? Aí você tem a Idade Média, você tem vários tipos de instrumentos de tortura, rodas, aquelas cadeiras cheias de espinhos, né? Cadeiras que não têm o assento, né? Aí você senta nu, enquanto ser humano homem, peladão, peladão, e aí um cara pega uma toalha molhada, você amarrado na cadeira, ele faz assim com a toalha e bate por baixo, que pega nos testículos do ser humano homem, e os seus testículos vêm até a garganta, depois voltam, né? Porque é uma dor insuportável, uma bolada naquele lugar, ou então uma toalhada molhada como instrumento de tortura. Aquelas rodas, né? Que ficava, puxa para um lado e puxa as pernas para o outro, aquela câmara que você colocava de pé o cara ali dentro e com um monte de espinho, chamado Iron Maiden, Iron Maiden, donzela de ferro, né? Então tudo isso são também tecnologias que aconteceram durante o período da Idade Média, tá? Então teve algum avanço ali também. Assim como em alguns países ali, né? A Holanda, nós tivemos os Países Baixos, né? A criação de moinhos, né? De forma bem eficiente os moinhos, se criou os arreios dos bois e dos cavalos, ajudou no arado, né? Ajudou no transporte. Então não foi assim, ó, uma idade totalmente parada, um período de... Não, parou tudo. Não, teve alguns avanços, algumas coisas foram criadas nesse período chamado Idade Média. E em outras civilizações houve um avanço um pouco maior, né? Se você pegar a China, por exemplo, a China teve a criação da bússola, se inventou a pólvora, se inventou o papel, a impressão, né? Que a gente chama de xilogravura. Então você tem algumas coisas muito avançadas tecnologicamente para um período que é chamado de Idade das Trevas, né? Mas é num continente vizinho, que é na Ásia. No continente asiático ainda, por parte dos árabes, você tem a álgebra, a matemática, a astronomia, a própria geografia, né? É bem desenvolvida pelos árabes durante esse período chamado Idade Média. Nos nossos colegas aqui, vizinhos nossos, ameríndios, né? A arquitetura, a agricultura, medicina, tudo teve grandes avanços nesse período de Idade Média que, excetuando-se a Europa, houve crescimento. E aqui a gente vê aquela coisa importante, né? Como a Europa se coloca como europeu ou colonizador, ele se coloca como um senhor soberano. Ah, a Idade Média foi a Idade das Trevas da humanidade. Não, foi a Idade das Trevas, teoricamente, lá dos europeus. Porque se você for para a Ásia, se você for para a América, houve uma grande evolução. Houve muita tecnologia criada e as técnicas, né? Quando você pensa nos ameríndios, astecas, maias, incas, né? Para quem nunca foi para o México, né? As pirâmides astecas, Tegucigalpa, eu acho, né? Não sei lá, né? Machu Picchu, aqui pertinho no Peru, né? São obras gigantes, né? Estilo faraônica como dos egípcios, né? Mas como é que esses povos tinham essas técnicas para fazer essas arquiteturas todas, né? Como é que eles tinham tecnologia para essas coisas? Então, não há um período parado mesmo, né? Lembrando que tudo que a gente tem feito desde o domínio do fogo até os dias atuais é a nossa busca por uma vida em sociedade. Então, essa vida em sociedade ela é importante, né? Porque, apesar de você falar que existiu uma idade das trevas, houve uma grande evolução, um grande avanço em tecnologia e em algumas técnicas para o ser humano buscar, então, a sua vida em sociedade, ok? Bom, as matrizes tecnológicas da Revolução Industrial. Bom, o que a gente fala? A principal matriz energética da Revolução Industrial, que é depois, né, século XVII, XVIII, vai ser uma coisa chamada lenha, tá? Então,
Quando, esqueci o nome do cara, John alguma coisa, John Lord, eu acho, ele constrói uma máquina de tiar a vapor, máquina de fazer tecidos, né, a vapor. O primeiro combustível que você tem é exatamente a lenha. E aí você tem uma das explicações para que você botou na chão todas as florestas da Europa. Por quê? Porque você buscou um combustível. E era a lenha que se fazia isso. Causou um desmatamento assombroso na Europa no século XVIII, por ali. E aí, depois se criou algumas alternativas, né? Por exemplo, o azeite, né? O óleo de oliva servia como combustível. Nós tivemos o esterco, né? O esterco é o que a gente chama hoje de biomassa, né? Praticamente, né? Que é exatamente um combustível que você usava do cocô, das fezes, da shit dos bois, né? Dos cavalos, tudo. Você pegava tudo aquilo ali e fazia combustível. Ainda hoje se faz isso na Índia, né? A Índia também hoje tem uns fornos ali, onde eles colocam os estercos dos animais para queimar e aí fazer a sua produção de alguma coisa, né? Sei lá, tijolo, assar comida com queima de cocô. Deve ser uma coisa maravilhosa, né? Deve ser um cheirinho bom, né? Você come feijão um dia, no outro você tem o feijão novamente temperando o seu alimento, né? Tudo é possível, aquele que crê, né? Bom, quando você fala da história do homem, aí a gente volta de novo um pouquinho no tempo, até a antiguidade, a civilização ela é importante, porque ali fala, ó, a partir de 10 mil anos antes de Cristo, tem até um filme 10 mil anos, né? Uma revolução transformou o homem das cavernas em nós, como estamos agora aqui. Cientistas tentam entender como esse processo começou e o que fizemos para chegar até aqui. E como é que você tem essa grande civilização? Quando você tem, por exemplo, as idades da pedra lascada, a idade dos metais, ou seja, o homem, você lembra que já falamos sobre isso, mas vamos repetir, né? De todos os seres vivos que nascem na Terra, o mais frágil somos nós, tá? Qualquer animalzinho que você tenha na face da Terra, em questão de horas, em questão de alguns dias, como os cachorrinhos, né? Eles vão se movimentar sozinhos, vão procurar o seu alimento e vão dar um jeito. Nós não, a gente nasce, se você colocar um bebê em cima da mesa ou num berço e deixar ele ali tentando se virar para conseguir comida, ele vai morrer de inanição, tá? Então a gente precisa ali de alguém que nos vista, alguém que nos dê banho, alguém que limpe o xixi e o cocô, alguém que nos alimente, que nos dê carinho, que você começa a andar 9, 10, 11, um ano depois de nascer, né? Então a gente é muito frágil. E essa fragilidade ela é demonstrada por esses instrumentos. Por quê? Porque você não tem garras para pegar o seu alimento e pegar ali, né? Não, você precisa de instrumentos para pegar o seu alimento. Então você cria armas, cria algumas coisas para cortar, você cria alguns instrumentos de corte. Você não nasce com pelos no corpo, você precisa ter uma cobertura para o frio. Então você aprimorou o conhecimento de fazer uma roupa, certo? Independente do tipo de roupa que você usava, mas era um tipo de roupa criado naquele momento. Então, por quê? Porque você não tem pelos para se proteger do frio, né? Uma das discussões gigantes que se tem, né? É quando você vê cachorro com roupa, né? Cara, é um crime pro cachorro. O cachorro não precisa daquela roupa ali, ele já tem a sua proteção natural. Mas aí você impede um monte de coisas. Veterinários explicam isso aí melhor, né? Eu não entendo nada. O homem precisa se locomover em grandes distâncias. Então você cria os sapatos, os calçados para não machucar os pés. Você tem a invenção da roda, né? Você tem vários tipos de invenções que nos deram condições de avançar enquanto nome chamado civilização, que é uma coisa bem complicada falar nessa expressão civilização, porque
a gente tem hoje, pelo menos, adjetivos para homem civilizado é uma coisa meio aleatória, né? Basta ver o que tem acontecido na sociedade, né? Em vários tipos de crimes e... Meu Deus, né? A coisa está bem complicada ali. A gente vive quase uma barbárie. A Revolução Industrial, depois da lenha, ela traz para nós um outro combustível. Por quê? Porque, primeiro, quando você tem a máquina a vapor, você tem os teares mecânicos, tá? Então, ali você tem como funciona. Você tem ali uma grelha, onde você bota a lenha, a gente chama aquilo ali de fornalha, que vai aquecer ou superaquecer a água, que vai circular, né, no vapor e vai fazer com que você tenha, então, o movimento hidráulico, né? Então isso vai gerar o vapor e vai fazer funcionar a máquina de tiar. Só que a lenha está se esgotando e aí você tem na proximidade desse país chamado Inglaterra uma coisa muito interessante que é o carvão mineral. Quando você fala do carvão mineral, você tem uma condição extremamente eficaz para o momento de geração de energia. Apesar de que você sabe que o carvão mineral é, ainda hoje, o responsável pelo maior índice de poluição da atmosfera naquilo que se chama de gases do efeito estufa, que é 22%. 22% de tudo que é jogado na atmosfera é resultante da queima do carvão, tá? Então, Estados Unidos e China, principalmente esses dois aí. E o carvão, ele tem as etapas, né? Da turfa para o lignito, do lignito para o betuminoso, para chegar no antracito. Na verdade, é turfa, lignito, hulha e antracito, tá? O que me diferencia a questão do aumento de pressão e temperatura da turfa até o antracito, que é o melhor de todos, é o melhor carvão, porque ele é o que tem maior, tem quase 90% de carbono, né? Então, a quantidade de carbono na natureza, nesse carvão, me dá a nossa qualidade. Por exemplo, o carvão de Santa Catarina, ele chega à hulha, é o carvão betuminoso, então ele não é puro. Ele não é um carvão como o da região de Ruhr, na Alemanha. Ele não é como na região de Manchester, lá na Inglaterra. Não é como dos Montes Apalaches, lá nos Estados Unidos. Não é como o carvão que tem na China, que são carvão, né? O carvão lá é puro, né? Ele tem uma grande percentagem de carbono, que é o antracito. Então, quanto menos carbono, menos calorífero ele é. Quanto menos calorífero ele é, mais carvão eu tenho que ter. Então, isso faz com que você tenha, então, uma evolução da formação do carvão mineral, que você sabe é um combustível fóssil, é um hidrocarboneto, assim como o petróleo e gás natural, que tem os restos de vegetais, de plantas, de raízes, caules, tudo que vai depositar-se numa camada do solo, vai haver todo um processo de sedimentação, e aí lembrando que você já aprendeu de rochas, né? Rochas sedimentares você encontra carvão e petróleo, né? Em outro tipo de rocha não. Vai ter então esse enterramento e essa pressão vai começar a fazer com que você tenha então uma putrefação, né? Vai começar a ficar uma coisa mais condensada ali, né? E vai transformar isso então no que a gente chama de carvão mineral. Então, no total, então da turfa para o lignito, para a hulha ou betuminoso, até chegarmos então naquilo que chama antracito. Revolução, com um custo ambiental gigantesco, né? Você lembra que você teve aula sobre as mudanças climáticas, né? O quanto de contribuição de gases do efeito estufa a gente colocou na atmosfera para que nós tivéssemos uma geração de energia,
mas o ônus disso é que você acelera o processo do efeito estufa e causa então o que nós estamos sofrendo hoje, que é uma era de extremos climáticos, né? A gente teve aí um frio gigante há uma semana atrás, de repente essa semana teve calor, que o pessoal estava tudo na praia, na TV mostrou isso, né? O povo tudo na praia, bem separadinho, né? Todo mundo separado, no distanciamento social certinho, ninguém sentado na beira da praia, ninguém bebendo cerveja, todo mundo de máscara, foi muito legal de ver isso na televisão, né? Todas as pessoas organizadas de forma bem tranquila. Então a Revolução Industrial trouxe para nós a queima do carvão como coisa muito prejudicial. A lenha já era prejudicial, né? Mas a gente precisava evoluir como tecnologia. Essa é uma grande incógnita, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso produzir. Como é que eu não vou botar fumaça, né? Então tem aquelas questões que a gente já trabalhou sobre isso, as questões do desenvolvimento sustentável. Essa máquina a vapor aqui, né? Ela foi importante e junto com isso os meios de transporte também foram importantes, porque para você levar o carvão até as fábricas e das fábricas levar o seu produto para outros lugares, foi necessário abrir uma grande obra de infraestrutura. E o carvão, né, de novo, funcionando. Porque o carvão funcionava, vamos lá, a lenha funcionava para a máquina de tiar, a lenha funcionava para mover o trem. De repente se descobre o carvão, e o carvão move ainda melhor as máquinas de tiar. Se move as máquinas, move também o trem. E aí se coloca as locomotivas, que jogam milhões e milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera, né? Então esse é o grande salto tecnológico que nós temos. Apesar da idade do fogo, de tudo que a gente teve, tudo é tecnologia, tudo é um avanço tecnológico. Mas o grande salto se deu exatamente nesse momento em que você teve a chegada dessa grande revolução chamada Revolução Industrial, né? Aprimoramento de tudo que a gente tem de como fabricar, né? Da manufatura para a maquinofatura e a utilização de combustíveis. Então isso se chama Revolução Industrial, né? Então tudo tranquilo. Dentro da Revolução Industrial também se cria uma coisa importante, que é aquilo que a gente chama de territorialidade, que é o processo de urbanização, né? A gente já falou sobre isso também. As fábricas começam a surgir, no entorno das fábricas começam a surgir os trabalhadores que vão morar perto do seu trabalho. Você lembra que a gente falou sobre isso, né? O cara leva 2, 3 horas para chegar no trabalho dele, fica lá 12, 13 horas trabalhando, mais 2, 3 horas para voltar, não dá tempo nem de tomar banho e dormir, já tem que voltar de novo. Então o que ele faz? Ele resolve botar sua casa nas costas, bota tudo na carroça, aí pela carroça ele vai andando pela estrada, pela rodovia e chega perto do fábrica. Aí ele se instala no entorno. Então isso dá um processo de urbanização, que a gente chama de territorialidade. Então, as jazidas de carvão mineral e minério de ferro são extremamente importantes porque são próximas das construções dessas fábricas, dessas áreas de territorialidade. Então isso facilita aos países ao desenvolvimento da sua própria revolução industrial, né? Então você tem a Inglaterra como grande berço, porque tinha tudo perto, mas não é só a Inglaterra. Quando os caras começam a ver, a Alemanha, a França, os Estados Unidos também são países que têm no seu território carvão mineral e também minério de ferro, né? Então o que acontece? Vamos unir o útil ao agradável. Eu não vou fazer, por exemplo, uma indústria que precise de carvão mineral aqui em Santa Catarina, em Blumenau, precisa de bastante carvão. Só que carvão só tem no Pará. Então eu vou até o Pará, pego o carvão, trago para cá o carvão. Cara, olha só o custo que vai ser. O que é mais fácil eu pegar? Eu fazer minha indústria ao lado da jazida, né? Fica mais fácil, né, para você produzir essas coisas e o custo também será bem mais barato. A serviço de quem está a técnica? Bom, todas as técnicas que a gente tem, a gente sabe que facilitou a vida do ser humano.
Então, se eu não tenho um canetão, fica difícil de dar aula só expositiva, falando, né? Se eu não tenho um data show, que veio com a tecnologia, e eu não tenho a técnica de explicar para vocês, fica mais difícil de você compreender a matéria. Então, essas facilidades também trouxeram alguns questionamentos. Por exemplo, ajudou a combater a fome? Não. Não ajudou a combater a fome, muito pelo contrário. Acho que tem bastante fome. Quanto mais tecnologia, mais fome. É uma coisa absurda, né? Você pensar num negócio desse. A questão do planeta, né? Exaurindo todo o planeta. Nós tivemos agora no dia 20 agosto, né? 22 de agosto, nós tivemos o Overshot Day, né? Que é o dia de sobrecarga da Terra. Ou seja, até o dia 22 de agosto, tudo que foi explorado da natureza, 100% da exploração do planeta, levou para suprir as necessidades básicas de toda a população do mundo. Ponto. A partir do dia 22 de agosto, é de um segundo planeta que você não tem. Ou seja, você está exaurindo, acabando, exterminando o planeta Terra. Tá? Então, essa é uma consequência direta dessa busca por essa facilidade. Aí voltamos de novo a tudo que nós falamos, né? Obsolescência programada, uma sociedade de consumo, né? A necessidade de criar novos produtos toda hora. Você cria um aparelho celular novo hoje, já tem alguém pensando num melhor. Tudo o que você cria, ele é feito para quebrar, então já está se planejando fazer coisas depois, né? Então, isso faz com que você tenha uma extração muito grande de recursos da natureza, que faz com que você tenha, então, grandes problemas. Quando eu falo dessa domínio da natureza que o homem tem, graças às técnicas e tecnologias, o homem tem concentrado o poder nas mãos de poucos. Por que a concentração de poder nas mãos de poucos? Porque o domínio da natureza com a tecnologia não é de todos os países, não é de todos os seres humanos, é para alguns. Então esse sistema de domínio acaba tendo uma concentração de poderes em alguns países, por exemplo, né? Você tem ali, ó, esse país que você conhece muito bem. Como é que é o nome desse país? Você vai dizer China, né? E é a China, só que com o mapa dos Estados Unidos. Olha só que legal, né? Por que com o mapa dos Estados Unidos? Porque, na verdade, quem domina tudo é a China. Já ultrapassou em ciência, em pesquisa, em tecnologia, a China já passou os Estados Unidos. Não adianta o Trump vir falar aquele monte de baboseira que ele falou na semana passada, um monte de asneira, né? E com o presidente laranja, né, que nós temos, né? Falou um monte de coisa lá, você quer dizer globalismo, cara, enquanto ele está brigando com o mundo, a China está subindo, né? A questão da tecnologia 5G, né, que é uma disputa também complicada, porque se o 5G chegar no Brasil, significa que o Brasil evolui tecnologicamente. Se a tecnologia chegar aqui no Brasil do 5G, a gente vai brigar com os Estados Unidos que não querem que seja da China. E aí vejam a discussão que nós temos, né? É um imbróglio muito grande, diplomático, político, econômico, militar, tudo isso por conta do 5G. Mas a concentração de poder hoje no mundo está voltada para os chineses. Hoje, 2020, tá? Porque a maior parte da ciência, tecnologia, pesquisa é feita na China, tá? Por quê? Porque existe investimento maciço nisso. A gente já falou outras vezes, né? Nenhum país cresce se não tiver dinheiro para pesquisa, para você buscar novos produtos, novos componentes, etc. e tal, né? Aprimorar a sua tecnologia. Dentro desse modo de produção capitalista que a gente vive, inclusive a China, né? É socialismo, é ditadura, mas se usa o capitalismo de forma extremamente eficaz, você tem tanto a econômica, dificuldades você encontra econômicas, ou dificuldades políticas. Na questão econômica, existe uma disputa entre a técnica que é inacessível por conta do alto custo, né? E também os produtos são produzidos para ter lucros e não como solução de problemas globais.
As pessoas pensam em ter lucro. Não porque, vou solucionar a vida das pessoas. Não, não é isso, né? As pessoas buscam lucro. O sistema faz isso. Politicamente, não tem interesse de você fazer investimentos, coisas melhores para a população, porque assim você mantém o poder, você consegue manter a manipulação da sociedade. E isso é importante quando você pensa na indústria farmacêutica. Porque a indústria farmacêutica, você lembra que eu falei, acho que a semana passada para vocês, que eu fiquei revoltado porque uma criança de 8 meses que está pedindo dinheiro para o governo se negou, mesmo com a justiça dando ganho de causa para essa menina de 8 meses, que precisava de um remédio de 12 milhões para a AMI, né, que é a atrofia muscular, aquela coisa, e a menina hoje não consegue nem respirar e nem engolir sozinha, porque ela foi perdendo tudo, porque a demora que o governo não quis pagar por um remédio de 12 milhões e só quer dar 10 milhões desse governo aí que está aí, né, esse Ministério da Saúde que não tem nem ministro. Então vejam, você tem um grande exemplo da indústria farmacêutica, os remédios são muito caros. Ah, mas é um monte de custo para pesquisa, não sei o que, não sei o que. Concordamos com isso, ok? Agora, não é todo mundo que... A ideia seria você produzir as coisas para que você solucionasse os problemas de todos. E não se você criasse mais problemas e ver pessoas morrendo porque não tem como comprar um remédio, ok? Então, galera, chegamos ao fim de nossa aula de hoje. Fica aqui a pergunta para vocês de sempre. Alguma dúvida?